boa tarde. Me chamo Elane Silva. Nosso grupo ficou responsável para fazermos uma análise da fotografia na disciplina Elementos da Linguagem Visual, né? Levando em consideração os seus elementos formais, ponto, linha, cor, textura e etc. E os elementos neurobiológicos e cognitivos, memória, percepção, emoção e cognitivo da imagem. Nessa fotografia, podemos observar que as linhas são os fios de energias, com várias diagonais na imagem e conduzem um olhar do observador para a fotografia. O poste ele cria uma linha vertical que contrasta com as diagonais dos pontos. Os pontos estão nas copas das árvores, amarela, porque a cor vibrante chama a visão primeiro. Essa cor amarela das flores é uma cor quente, gera contraste com o azul do céu. Já o céu de fundo é uma cor fria, cria profundidade e sensação de calma. A cor verde das árvores equilibra a composição. A cor preta e cinza dos fios e do porte são cores neutras que estruturam a imagem, mas não competem com as cores vivas. Bom, meu nome é Nilce Jane e eu vou dar continuidade na apresentação do nosso trabalho, né? Falando um pouco sobre superfície, textura e forma na arte, sobretudo na nossa imagem, né? Relacionando ela à nossa imagem. A superfície, ela é de suma importância na obra, né? Visto que é o local aonde a obra ela acontece. Ela pode ser no papel, na tela, na madeira, tecido, no metal, na parede e até mesmo no chão, né? A escolha dessa superfície, do lugar onde vai se dar a obra, ela é muito importante, né? A textura é a qualidade da superfície ou do material, né? Ela é percebida pelo tato ou pela visão. A textura tátil, ela pode ser sentida com as mãos, né? Um exemplo dela é a colagem, colagem com areia, tecidos, folhas secas. E a textura visual, ela é apenas vista, mas não sentida, né? Um exemplo é o desenho, o desenho de madeira, que aparenta ser rugoso, né? Mas ele é liso, né? A textura, ela é muito importante porque ela dá vida à obra, né? Ela dá profundidade, dá emoção. E a forma, ela é um contorno, né? É um contorno ou configuração dos objetos representados na obra. No caso da nossa, né? Foi uma paisagem contendo uma árvore com folhas amarelas, né? O contorno, ele é de suma importância, porque ele foi a forma, né, de como a obra foi se dada. É a forma, a configuração dos objetos que foram representados, né, que podem ser de formas geométricas, círculos, quadrados, triângulos ou orgânicas, né, contendo curvas livres ou inspirada na natureza, que no caso, como foi a da nossa, como nuvens ou folhas. A forma, ela é o que organiza a composição, permitindo identificar os elementos visuais, né? A superfície, ela é o espaço da criação, e a forma, ela organiza a estrutura que será apresentado, e a textura, ela acrescenta sensações, né? Profundidade e realismo. Bom, essa foi um pouco da minha fala, falando, né, sobre a superfície, sobre a textura e a forma. Olá, eu me chamo Márcia Eduarda, irei dar continuidade ao nosso trabalho, onde fiquei responsável
por analisar o aspecto memória e o comportamento da nossa paisagem. E a nossa paisagem é basicamente uma árvore, né, um ipê amarelo, que nasce dentro da cidade, dentro do espaço urbano, ali em meio a fiações, a postes, a concreto, e que memória eu posso recapitular vendo essa paisagem. Né? Nós sabemos que em determinadas regiões, o ipê, ele marca o início da primavera. Então, nós podemos lembrar que o tempo, ele não para, né? Mas ele também não precisa correr. Então, eu posso me lembrar de uma tarde ensolarada, da minha infância, eu posso ter memórias afetivas, nostálgicas, inclusive, de uma infância, né? Mostrando ali que realmente o tempo, ele não para, né? Eu vejo assim, né? No aspecto memória. Já no aspecto comportamento, nós podemos observar que em meio à cidade ali, essa árvore nasce e ela consegue florescer. Então, a gente pode ver ali um comportamento de resistência, né, da árvore ter nascido e perseverado ali dentro daquele espaço que nós conhecemos, que é o espaço urbano, né? Mas também nós podemos perceber um comportamento ali de diálogo, de que apesar dali ser um espaço urbano, a gente pode perceber pela paisagem que ele dialoga entre si, a natureza, com o espaço urbano, né? O espaço orgânico com o espaço urbano. Então, essa cena, né, essa paisagem, ela mostra essa mistura, né, entre a arte e o nosso dia a dia. Né, um contraste entre aquilo que é orgânico com aquilo que é urbano, onde nós percebemos claramente que a beleza natural, a beleza da natureza, ela persiste, né? Ela persiste e ela transforma aquele espaço que é urbano. Boa tarde, eu me chamo Michele, vou estar finalizando, concluindo nosso trabalho de elementos da linguagem visual, no qual fiquei responsável pela temática percepção e emoção, e nas quais as nossas colegas também, as parceiras, já falaram sobre linha, cor, forma, textura, comportamentais e memórias. O que é percepção? Percepção é o processo cognitivo pelo qual a interpretamos, ou seja, é como o cérebro processa esses estímulos externos. E quais seriam esses estímulos externos, né? Sons, imagens, odores. Então, a percepção nas artes nada mais é, nada mais e nada menos do que os nossos olhos se conectar com o nosso cérebro. Ou seja, são as experiências emocionais, vivências, né, únicas que a gente vivencia, que a gente passa. E a emoção nas artes visuais, eu vou citar sobre duas, tá? No caso, a primeira, a expressão emocional, onde os artistas, né, expressam os sentimentos, alegria, tristeza, raiva. E a segunda é a conexão emocional. Ela é responsável pelo quê? Ela permite a reflexão de suas próprias emoções. Se tratando disso aqui, trazendo para a figura pelo IP, na qual nós escolhemos para trabalhar, né? O que esse IP, né? O que ele pode me remeter nessa percepção, né, visual, nessa questão da emoção, da percepção? Me remete beleza, me remete cor, né? Me remete formas, texturas, né? A cor vibrante amarela do IP, a beleza do IP. Então, eu finalizo aqui a minha fala, já agradeço pela atenção. Tenham todos uma boa tarde.